Queridos, a nossa mensagem de hoje, eu quero intitular a mensagem de hoje, Construindo Sonhos. O sonho, ele nasce no coração de Deus e vem para o nosso coração. Porém, quem vai construir? Você e eu, somos nós quem construímos o sonho. Nós tornamos realidade. Tá? Aniversário hoje também do Lucas, né? É isso? Amém? Fica em pé aí, Lucas. Quem mais? A Bianca Busso, mas não está aqui. E aquele menino que foi para fora, como é o nome dele? Como? Um que foi jogar futebol fora. Hã? Raniel. Amém. Depois vocês podem comer o bolo aí junto com o Lucas, viu? Tá bom, Luquinha? Pode trazer o bolo para nós aí. Tranquilo. Voltando ao assunto aqui de construir sonhos. A Bíblia, ela tem muitas passagens bíblicas que tratam deste assunto. Mas eu quero ler com vocês em Provérbios, capítulo 16. Vamos ler aí, quem quiser abrir a sua Bíblia, Provérbios 16, versículos 1, 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3 do livro de Provérbios. Você pode abrir o seu celular também, seu iPad, ou pode simplesmente ler na Bíblia de quem está aí do seu lado. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta certa. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nos oriente para que o nosso procedimento do dia a dia seja de acordo com a tua plena e maravilhosa vontade, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós acreditamos que o teu Espírito está, ó Pai, orientando cada um de nós naquilo que devemos praticar. Por isso te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então, confia as tuas obras ao Senhor. E é interessante que o versículo seguinte, o 4, ele diz assim: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Então, o ímpio, ele também tem um papel. Tem um papel, que é para o dia da morte eterna, o julgamento final. Eu me lembro, uma vez, onde eu trabalhava, né? Teve alguém que falou assim, para um companheiro nosso lá, falou assim: rapaz, você não presta para nada. Aí eu falei assim: presta, pelo menos como um mau exemplo. E é o que a Bíblia diz aqui, que o homem mau, ele foi então criado para o dia final. Mas a pessoa pode mudar isso se ele colocar a vida dele na presença de Deus. Construindo sonhos. Bem, hoje já é o dia 19, já foram
2/3 do mês de janeiro já foi. Você já começou a colocar os teus sonhos em prática? Aquilo que você sonhou? E qual é o projeto que você tem para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus? Em nome de Jesus. Então temos que estar pensando nisso. O mundo, ele tem tentado impedir isso. E o mundo, ele procura imprimir na vida das pessoas, tudo o que é negativo e errado. Tudo aquilo que é errado, o mundo procura incutir na nossa mente. E nos dias que nós estamos vivendo, o dia de hoje, o sentimento geral da população do mundo é de algo que esteja em crise insolucionável. Há uma crise intrínseca. O mundo vive em crise nos nossos dias. E esse sentimento está também aqui no Brasil. Também aqui no Brasil. Em nenhum lugar do mundo existe uma sociedade que esteja vivendo em paz e feliz. Muitos podem citar que a causa disso é o capitalismo ou o neocapitalismo, como queiram, né? Em parte, tem um pouco de verdade também. Porque grandes empresas não estão conseguindo se reproduzir. Não estão conseguindo gerar aquilo que geravam. E isso se torna uma tragédia para os funcionários, para a empresa e para a sociedade em geral, porque são pessoas que ganham menos, poder aquisitivo diminui, e as pessoas comprando menos vão gerar também problemas naqueles que produzem coisas para serem vendidas. Mas você e eu, como cristãos, qual é a nossa preocupação? É nos basearmos na palavra de Deus. E o sonho que nós temos, colocá-lo em prática. Eu tenho que colocar em prática o meu sonho. E por mais longa que seja essa caminhada, esse sonho que eu tenho que colocar em prática. Então, é importante eu dar o quê? O primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, a caminhada não começa. O plano, o sonho, não se tornará realidade. E eu tenho que honrar também cada passo, por mais difícil que seja. Eu tenho que honrar e praticar. E é melhor do que procurar atalhos que não levam a lugar nenhum. Ao contrário, nos levará ao fracasso. Quando você der o primeiro passo, você vai determinar qual é a direção que você quer, o alvo e o destino. Então, quando você der o primeiro passo, você vai saber e as pessoas saberão para onde você está indo. Esses versículos que nós lemos nos dão a entender que os planos humanos podem falhar. Os planos humanos podem falhar. Então ele fala que aos homens pertencem os planos do coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Palavra.
Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Quando você começa, qualquer coisa parece que está certo, direito, mas se você não colocou isso dentro da palavra de Deus, você poderá ter problema com isso. Nós poderemos ter problemas. Por quê? O Senhor é quem avalia o espírito. É o Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos, então, serão bem-sucedidos. Também outra coisa é fazer projetos mensuráveis. Lá em Eclesiastes 5:2 diz assim: não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, porque Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos e do muito falar nasce a prosa vã, desnecessária. Quando você fizer um voto, cumpra-o, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Então, cumpra o seu voto. Então, queridos, cumprir sempre a palavra empenhada é uma das coisas que nós também não podemos deixar de praticar. E as coisas difíceis pertencem a Deus, mas o que é possível cabe a nós, seres humanos. Então, aquilo que pode ser feito pelo homem, nós vamos fazer, colocar em prática. Nós não podemos esperar que Deus faça aquilo que nós devemos fazer. Então, colocar em prática o nosso sonho. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, é no limite máximo das nossas forças é que nós temos que fazer aquilo que Deus coloca para fazermos. E eu quero citar aqui que o povo de Israel tem esta característica. O povo de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo que é a menina dos olhos de Deus, eles têm esta característica. E vale então a pena nós imitarmos esse povo, olhar para eles, ver como é que eles fazem, porque desde a fundação do mundo, desde Jacó, Deus escolheu Israel para ser a nação escolhida de Deus. E esse versículo ele continua dizendo: porque na sepultura para onde você vai, não há obra e nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então temos que fazer enquanto estamos vivos. E a decisão é nossa a decisão. Tá? É Deus quem estabelece o querer como também o efetuar na nossa mente e no nosso coração. Mas a decisão de construir os sonhos é minha, é nossa. É eu que tenho que decidir isso. E o que nós estamos vendo hoje no mundo pode parecer que seja um choque entre civilizações, mas não é. Não é isso. Não é nenhum atraso, não é ignorância, mas é a beligerância do bem contra o mal. É a guerra constituída desde a fundação do mundo. Desde lá. Então, é claro, nós não podemos ofender crenças de outros povos, porque não cabe a nós. E Deus criou todos livres. Então, nós temos também que obedecer aquilo que nós cremos e colocar em prática. E, muito embora existam civilizações que nos chamam de o povo do livro.
Também chamam o povo do livro a nação judaica, o povo de Israel. E mais, nos consideram como gente de segunda classe. Então, nós somos o povo do livro. Realmente nós somos do povo do livro. De muitos livros, você e eu, de 66 livros da Bíblia. Mas o povo de Israel, que muito organizados sempre foram, também são chamados o povo do livro, e a maioria dos livros que nós temos hoje, científicos, de medicina e de tecnologia, tantas, foram escritos pelo povo judeu. Como fruto do seu pensamento livre e criativo. Pensamento livre e criativo. Então, você e eu somos livres para adorar quem nós desejarmos. E nós não temos nenhum dever de criticar a crença de outras pessoas. Simplesmente fazer a nossa parte. Quando você analisa a nação de Israel, um povo que foi perseguido em todo o tempo, e só durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões foram assassinados. Mais de 6 milhões. Mas eles continuaram obedecendo a Deus, crendo na palavra, crendo nas promessas, e eles forçaram o mundo a respeitá-los, não pela força, não por terror, mas com conhecimento e com sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Através do seu trabalho, não com gritos, não com lamentos, não com protestos. Então, eu gostaria que você entendesse que a maioria das descobertas da ciência do século XIX e XX corresponde a cientistas judeus de Israel. São descobertas, são inovações que mudaram o mundo. Que mudaram o mundo. Eu quero citar algumas coisas, por exemplo. Uma das grandes tragédias que nós temos, por exemplo, o câncer de mama. E as mulheres com câncer de mama hoje não precisam mais retirar os seios. Por quê? Cientistas israelenses desenvolveram um sistema muito revolucionário que destrói o tumor, sem quimioterapia, sem mastectomia, em apenas 15 minutos, sem deixar cicatriz. Isso é incrível. É incrível. Hoje, quantas pessoas já sofreram pelo processo de retirada do seio. E o Brasil está importando essa tecnologia. Então, é uma esperança para muitos. Tá? Em 1954, aqui bem poucos tinham nascido. Tá? Israel iniciou, então, a pesquisa usando um scanner para detectar o câncer. Foi uma pesquisa pioneira, foi uma pesquisa inovadora que desenvolveu, então, isso que eles chegaram agora para a solução do câncer de mama. Em 1955, eu tinha 9 anos. Ele produziu o primeiro computador que realizou os primeiros cálculos.
Hoje, computador, todo mundo tem. Celular é um computador. Mas em 55, muito tempo atrás, Israel iniciou o seu primeiro computador. Eu estou falando essas coisas para que vocês entendam a mão de Deus direcionando homens e mulheres obedientes à palavra. Porque se nós queremos construir os sonhos que estão no nosso coração, eles acontecerão. Os sonhos serão uma realidade quando nós 100% obedecermos a palavra de Deus. Também, em 55, olha, a energia solar hoje é uma realidade. O aproveitamento da energia solar. Inclusive, nós estamos estudando para que essa igreja também coloque placas de energia solar aqui em cima para uso e para a economia da despesa com energia elétrica. Mas em 1955, 45 com 20, 65 anos atrás, um cientista israelense chamado Harry Tabor desenvolveu essa novidade. Harry Tabor, o uso da energia solar. Hoje, não tem nenhuma novidade a gente falar de energia solar. Todo mundo conhece, mas naquele tempo, a mão de Deus trabalhando na mente de homens obedientes. Em 63, o cientista Sachs realizou o surpreendente processo de fazer crescer células de sangue produzidas em laboratório. Em 63. Em 67, o cientista israelense Sidney Leb, da Universidade Ben Gurion, desenvolve o processo de dessalinização da água do mar. Hoje está desenvolvido no mundo inteiro, mas foi lá que começou o processo da osmose reverso, que agora é padrão mundial. Foi lá, Israel, que começou. Entenda isso. Em 1973, durante a guerra do Yom Kippur, quando a nação judaica foi atacada pelo Egito e pela Síria, em 73, a nação judaica desenvolveu a primeira aeronave drone da história. Um drone, 1973. Então, o primeiro veículo aéreo não tripulado foi lá, Israel. Um país, uma nação desse tamanho. Foi lá, tá? Em 74, alguns aqui já tinham nascido. 74. Quem nasceu em 74 aqui? Oh, bastante gente. Tá? A Intel israelense estabelece os processadores que resulta no desenvolvimento e no avanço global e que dela gerou, então, os processadores 80, 88 e os chips Centino. Eu nem sei o que é isso, mas é dos computadores. Tá? Então, mas foi lá que começou. Em 1993, Israel inventou as impressoras para escritório. Hoje, tudo quanto é escritório tem a sua impressora. Na casa de vocês, grande parte de vocês tem uma impressora em casa. Mas antigamente era só nas gráficas. E em 93, um cientista israelense criou
a impressora, essa pequenininha que todo mundo tem aí. Em 2006, o pesquisador Ethan Barr funda a EWA Tecnologia Limitada para a produção de um sistema limpo e verde que recolhe a água da umidade do ar. Água do ar. Água do ar. E essa tecnologia, ela representa um grande benefício, não só para os moradores das regiões desérticas, mas também para muitos agricultores em volta do mundo que não têm água. Então, é um sistema que recolhe água do ar. Água do ar, tá? Então, cada equipamento desses, ele tem um potencial para fornecer água potável para 2 famílias de porte médio durante 1 ano. Água do ar. Aonde é que está isso? Bem, vamos ver na Bíblia onde é que está isso. Gênesis 2:6. Gênesis 2:6. Havia um vapor de água que subia da terra e irrigava o solo. Antes da chuva, Deus já tinha mostrado aquilo que hoje o homem está conseguindo fazer, retirar água do ar. Então, Deus, ele não deixa ninguém enganado. As coisas que estão escritas na Bíblia são para nós crermos e tornar nossos sonhos realidade através da confiança em Deus. Nós temos que olhar para esse povo e imitá-los na sua honestidade, na sua sinceridade, criatividade, verdade, dinamismo. A igreja de hoje precisa aprender essas coisas, precisa ler, precisa. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos a igreja, nós somos a segunda casa, nós somos a Israel de Deus, a Israel da graça. Nós somos o Senhor. Queridos, atualmente, Israel, então, é um grande centro mundial de desenvolvimento tecnológico e de pesquisas científicas, principalmente na área médica. Melhor país do mundo em descobertas de tecnologia, medicina, cura das doenças que eram incuráveis, intratáveis e muito mais. Israel, país que é um exemplo mundial em tudo. Em tudo. Israel ganhou a fama de ser um potencial oásis de tecnologia. Israel. Por exemplo, aquele Waze, que quando você chega numa cidade que você não conhece, você liga no seu celular o Waze, para você se orientar, também. Graças ao empreendedorismo de Israel. Foi lá que foi criado aquele programa, Waze. Tá? Agora, qual é o potencial deles? A nação de Israel. Uma nação no meio do deserto. Nada de matéria-prima. Agora é que está começando a expandir a extração de gás natural. Mas não tem mais nada.
um país do tamanho do menor estado do Brasil, que é geografia? Pergunte aos professores. Sergipe. 22 mil quilômetros quadrados. 22 mil quilômetros quadrados. Sergipe. Agora, eu pesquisei isso aqui e eu achei incrível. Eu não tinha nem ideia. Quando você pesquisa isso lá na internet, vai aparecer um mapa mundi sobre a renda per capita, o índice de desenvolvimento humano. E aparece por cores. Aparece o Brasil. Não sinta vergonha de ser brasileiro, porque nós podemos mudar isso tudo se nós confiarmos em Deus. Creia nisso. O índice do PIB per capita de Sergipe, o menor estado do Brasil. Tá? O índice de Israel, 42 mil dólares por ano. Dólares. 26 mil reais e 42 mil dólares. Essa é a diferença. Em Deus. E no trabalho, construindo sonhos. Então, o índice de desenvolvimento humano do Brasil pode mudar muito. Depende de cada um de nós. Vamos voltar aqui mais um detalhe pequeno. Sergipe, o Brasil foi descoberto em 1500 e habitado logo em seguida. Nunca teve uma guerra, nem um impedimento, nada. Agora, a nação de Israel, no modo como ela está, ela foi estabelecida em 1948. Portanto, 448 anos depois de Sergipe, depois do Brasil. Nós poderíamos estar muito à frente, um país de primeiro mundo, porque nós temos tudo aqui. Tudo. Quem sabe vocês possam mudar o quadro do mundo. Agora, um outro fato científico. O DNA mitocondrial. Pode escrever e pesquisar. DNA mitocondrial. Pesquisadores concluíram que todos os humanos são descendentes de uma única mulher. É isso mesmo, queridos. Pesquisadores concluíram que todos os humanos eram descendentes de uma única mulher. Denominaram Eva mitocondrial. Tá? Isso aí não é mais invenção. É um fato científico comprovado com material genético. É a ciência provando o que a Bíblia sempre declarou. É a ciência comprovando a Bíblia. Uma geneticista chamada Rebecca Kahn, com a sua descoberta que todos os seres humanos vivos são geneticamente descendentes de uma única mulher que viveu há mais de 6.000 anos. Eva. Esse é um assunto extenso, mas você pesquisando na internet, você vai
entender melhor. Tá? E assim por diante, queridos. A revista Forbes, uma revista que publica os grandes feitos, as grandes pesquisas, entre as 100 maiores empresas, 13 delas são israelenses. Agora observe um outro lado das coisas. Nunca vimos um único judeu explodir um restaurante alemão. Porque os alemães me perseguiram na Segunda Guerra. Ou explodir aqui hoje. Nunca. Você nunca viu acontecer isso. Um único israelita destruir uma igreja. Homem-bomba, israelita, não tem. Nunca vimos um judeu protestar matando pessoas, explodindo ônibus, explodindo metrô, queimando embaixadas, e assim por diante. Nós temos muito que aprender com esse povo, que é o povo do livro, o povo da Bíblia, porque nós também somos o povo da Bíblia. Nós também somos. Mas agora vamos trazer para a nossa realidade. Cristãos de Vilhena. O que é que nós podemos fazer para mudar o quadro, construir sonhos e tornar em realidade dias melhores para a nossa sociedade local, para a nossa comunidade, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa célula? Muitas vezes nós ficamos procurando razões pela qual eu não consigo fazer. Não vou conseguir por isso. Pois bem, o melhor seria buscar razões pelas quais nós vamos conseguir. Isso vai nos fortalecer, através da nossa confiança em Deus. Provérbio 23:7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa, assim você é. Eu sou um fracassado, eu não consigo. Não, queridos. O Senhor nosso Deus tem muito mais para nós. Depende de nós tomarmos a decisão. E os nossos pensamentos e a nossa atitude vão construir sonhos ou destruir sonhos do nosso coração. Então depende da nossa maneira de viver. Mas, se você é daqueles que formam uma fila e que diz assim, algum dia eu vou fazer isso. Então, queridos, você vai aprender com o preguiçoso, está na Bíblia, tá? E aqueles que se acomodam, seguem então uma rotina cansativa que é própria daqueles que não lutam para construir os seus sonhos. Não avançam, não prosseguem, não alcançam nada, ficam olhando para o passado, esperando os pais morrerem para ter uma pequena herança para consumir. Tá? Filipenses 3,13 diz assim: mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, para o alvo. Mas se para o homem existem coisas que são impossíveis, para Deus elas são possíveis. Certamente que Deus fará com aqueles que confiam, porque Ele que entrará com a providência. Tem duas passagens aqui que Jesus deixou claro. Lucas 1,37 diz assim: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
E Lucas 18, 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Acredite mesmo. Acredite, querido. Você pode estar aí se perguntando agora, mas quando é que isso vai acontecer na minha vida? Né? Quando, através da Bíblia e da revelação do Espírito Santo, você acredita. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Está escrito isso porque Jesus disse. Jesus quem falou. E o que Deus fala é realidade. Hoje, foi realidade ontem e será realidade amanhã. Será realidade, sempre. Sempre, sempre. E os planos de Deus, queridos, para você e para mim, para nós, Ele fala assim, em Jeremias 29, 11, que vocês todos conhecem, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, os sonhos que você espera. Então, me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, queridos, a decisão é nossa. Se eu estou no meio do caminho, parado, à beira do caminho, que seja, a culpa é minha. A Bíblia está repleta de promessas, mas todas elas são condicionais. O gatilho para acontecer o sonho está aqui, em mim, na minha decisão. Olha, Josué, quando ele estava com todo aquele povo, já se estabelecendo na terra prometida, eles começaram a deixar Deus de lado. E Josué chamou toda aquela liderança, todo aquele povaréu. Ele falou muitas coisas para eles, mas lá em 24:15, ele diz assim: escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem irão servir. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A nossa fala tem que ser essa também. Para ter um projeto bem sucedido, é preciso oração e palavra de Deus, confiança no Senhor. Se a vontade de Deus que está na Bíblia se cumprir em nós, através de nós, os nossos sonhos se tornarão realidade. Amém? Vamos ficar em pé?